Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Esse é o nosso segundo podcast, ainda sem nome. Sim, ainda estamos sem nome, a gente vai achar um nome, né? Vamos colocar essa pressão, porque é bem importante ter um nome adequado. E estou com prazer inenarrável. A gente tem que até acertar o português aqui, não pode falar estou com prazer, né? Tem que falar estou com prazer. Nosso professor de língua portuguesa, Prazer, Vinícius. Lucas, que vai se apresentar e fique conosco, já curte, compartilha aquilo tudo que você já sabe que tem que fazer aqui no YouTube. E Lucas, pergunta que eu tenho começado e eu acredito que vai ser uma dinâmica nos próximos podcasts também. Como você chegou aqui na Escola Cristã Genebra? Olha, Eu não sei, essa eu não sei mesmo, porque não foi o princípio processo. como eu cheguei na escola, um dos processos muito interessantes, assim, nessa minha vida profissional recente. Porque o meu interesse era conseguir uma escola, trabalhar em uma escola aqui perto, né, nessa região aqui de Niterói, e já conhecia a Escola Cristã Genebra. Inclusive, quando eu terminei a universidade à época, eu enviei uma mensagem, olha essa inocência, no direct do Instagram da escola. Essa mensagem está até lá, hoje ainda. Vou procurar, vou pegar. Assim, mas assim, na inocência tamanha, mais ou menos assim, olha, preciso, tem algum e-mail que eu possa enviar o meu currículo e tudo mais. E os dias se passaram. É raro, mas acontece muito, É, tá? Até hoje a gente já recebe muita mensagem assim. Eu tento até responder, Gabriel que tá exato, aqui, já exato. tenta também. E aí o que aconteceu é, eu soube de um processo seletivo para uma vaga de professor de matemática. Né? À época, Tudo a ver, pô. Letras, exato. matemática. Mas eu falei assim, nossa, é a minha chance. Mesmo que eu não seja professor de matemática. Eu brinco com os alunos que 2 vezes 7 eu demoro a responder 14. Mas eu falei, é a minha chance. E aí minha esposa falou, Lucas, mas é matemática. E eu fui e me inscrevi para a vaga para fazer essa entrevista, pessoalmente. Cheguei aqui, disse, olha, eu sou professor de português, mas eu tô aqui porque eu tô disposto. Eu quero ter oportunidade de trabalhar aqui. A época era o Domingos, que era coordenador. Vamos parar. Gente, funcionou pra ele. Se a vaga for de matemática, professores de Olha matemática. lá, olha lá, vai, olha lá. Tá lá, olha lá. Não é Ó, mentira. mas vamos seguir os processos seletivos direitinho. Por favor, por favor. Esse é só o caso dele. Exatamente. Mas eu acho que é um caso de alguém que à época estava Queria muito muito. penado ali, exatamente. E E aí. Deus honrou. Estamos aí. Exato, exato. Porque eu acredito que até, sim, sem falsa modéstia, eu procurava a técnica, né? Buscava a técnica, mas também a oportunidade eu ia atrás. Isso aí. E considerando o tamanho da escola, o que a escola oferecia, o que alguns amigos assim conversavam sobre a escola, né? Eu falei, é a chance. E aí conversei com o Vinícius. O processo seletivo foi muito interessante porque a primeira coisa que questionaram ali, de uma forma muito respeitosa, foi acerca da minha fé, se eu compactuava com os valores cristãos da escola. E isso me perguntaram a minha igreja, qual é o meu pastor. E isso é interessante, né? Porque a partir do momento que você pergunta se você é cristão, é difícil, num contexto de uma escola escolar, a pessoa dizer que não. Mas a pergunta foi sendo refinada, né? Qual é o seu pastor? Onde é a sua igreja? Aí, se o cara não é, assim, vai. Tem técnica. Você Exatamente. percebeu pela análise do discurso. Exato, Né? exato. Então eu falei assim, poxa, legal. E depois me pediu para escrever uma redação, né? E aí eu escrevi essa redação e saí dali muito confiante, assim, não numa capacidade eventual minha, mas na intervenção divina ali mesmo. Né? E aconteceu isso, Deus interveio mais uma vez na minha causa. Né? Essa dinâmica, agora tem que fazer um. Acho que é disclaimer que se diz. É. Obviamente, num processo seletivo dentro de uma escola cristã, o cristianismo, no nosso caso, você percebe isso, Sim. é algo que é dia a dia. Então, como que um professor de língua portuguesa tem uma fé muito alheia? Isso poderia Sim. acabar ferindo a liberdade religiosa desse professor, porque você tem que conduzir momentos de oração, você trabalha textos bíblicos ali dentro. Eu lembro que teve uma prova que eu fui aplicar por você, porque na dinâmica das provas eu era o professor da disciplina, aí fui aplicar. Aí eu olhei a prova, dei até vontade de fazer, mas eu percebi que eu não estava no nível ali dentro, que estava bem puxada, né? Que era uma prova que você usava textos daquele livro Fé e Ciência. Sim. Então, foi É. você vê que existe todo A esse gente tem esforço, feito né? esse trabalho de literatura comparada no ensino médio de pegar elementos da literatura brasileira, né, clássico e contemporâneo, e associar textos bíblicos, né? Então a gente trabalha, por exemplo, narrativas bíblicas, parábolas bíblicas, né, que são muito ricas, e associa textos literários, né? Foi assim, por exemplo, com esse conto Uma Vela para Dário, do Dalton Trevisan, que é um escritor curitibano,
em que a gente associou com a parábola do bom samaritano. Então, apresentando ali o aluno para ver as diferenças, enfim, os elementos centrais de cada obra, e também acaba que há uma mensagem de fé ali. Né? Claro, respeitando também quem não comunga dessa fé também. E o que eu acho muito rico, né, e dentro da nossa ementa de língua portuguesa, é algo que você constrói com a gente de forma muito proativa, é que a gente valoriza não só aqueles clássicos internacionais consagrados, isso também faz parte, mas a gente pega aquele autor brasileiro que tem algo para entregar para a gente contemporâneo também. Porque, por mais que o colégio tenha essa proposta intercultural e muito internacional, essa era uma preocupação inicial minha. Porque o colégio é positivamente internacional, eu falei assim, nossa, eu gosto muito de trabalhar com literatura brasileira, é a minha habilitação desde a época da faculdade, será que eu vou ter espaço para isso? E eu encontrei esse espaço. Então eu acredito também que, diante de um cenário internacional, é uma forma de exercer a cidadania e a valorização da sua própria cultura, né? Apresentando autores clássicos, né? Então é comum que você chegue ao terceiro ano do ensino médio em algumas escolas, em alguns lugares, para alguns alunos, e pergunta assim, quem é esse escritor brasileiro? Machado de Assis, Clarice Lispector. E a pessoa, ela não conhece. Você não sabe nem quem ela é. Ela não sabe, exato. Ele morreu e tal. Por quê? Porque a incidência, né, de questões estrangeiras, às vezes, é apresentada de uma forma exclusivista em alguns lugares. E dentro dessa proposta, desse caminhar que você tem tido conosco, recentemente você postulou um mestrado, né? Então você sim, tô fazendo. E por que você, dentro dessa correria, agora com mais turmas, pegando eletiva, que a gente vai falar sobre a nossa eletiva de storytelling já já? A questão do mestrado, eu até posterguei um pouco para fazer o mestrado, por quê? Como é um projeto que exige uma dedicação, inclusive tem gente que fala, né, uma experiência até maior, que o processo do mestrado exige ainda mais, né, do que, às vezes, até um doutorado, porque é uma pesquisa ali muito insana, né, mas a questão do mestrado foi justamente porque lá na PUC, a professora Silene, enfim, é uma pesquisadora que ela faz esse trabalho da interface entre a psiquiatria e a linguagem. Então, o estudo de como as doenças mentais afetam a linguagem, então, a questão do solóquio, né, da pessoa, por exemplo, falar sozinho em doenças mais graves como a esquizofrenia. Então, para mim, isso sempre foi muito interessante. Porque o que está acontecendo nessa mente que afeta algo que eu trabalho, que é a linguagem. Então, é um respeito à área médica, eu não entro nessa área, mas, de certa forma, é uma possibilidade de criar subsídios, né, para que essa pessoa, no caso o médico, consiga também ter uma qualidade diagnóstica até melhor. E você vê, é uma curiosidade que dentro do seu discurso me surgiu, você vê que dentro do produto dessa pós que você está cursando agora, né, do mestrado, você vê alguma interface dessa sua área, desse seu contato médico, talvez com alunos nossos que têm transtorno de déficit de atenção ou que têm outras condições, né? Nós temos alunos dos mais variados espectros. Você vê que pode existir talvez alguma ponte ou trazer algum recurso que enriqueça o nosso dia a dia de sala de aula também? Ou é muito acadêmico, é muito médico? Eu acho que é acadêmico. É o diretor querendo saber se vai melhorar. Embora não haja, talvez... Porque como o trabalho ali de doenças mentais está especificamente na esquizofrenia, né? Mas, enfim, há um espaço para outras doenças também. Mas embora, por exemplo, eu não trabalhe diretamente com o aluno que tem a esquizofrenia, a gente pode trabalhar a questão da melhora da própria sensibilidade minha enquanto professor, em olhar para qualquer pessoa que tenha algum tipo de transtorno, algum tipo de dificuldade nesse sentido, de uma forma mais humana, né? Eu acho que isso é interessante também. Mas em relação à técnica, eu acho que o programa possibilita disciplinas eletivas que sim trabalham com autismo, trabalham com outros problemas mais recorrentes em sala. Que já tem muita gente trabalhando, né? Mas é possível que nas nossas salas de aula cheguem alunos assim. Você falou uma palavra que para mim é uma palavra muito chave para quem caminha comigo mais perto, é uma palavra que eu valorizo muito, que é a questão da sensibilidade. Sim. Você pode ter toda a técnica, pode ter décadas de experiência, mas se você não for sensível, porque às vezes há muita técnica e há muita experiência te tornam insensíveis para alguns aspectos. Eu acredito que linguagem é sobre sensibilidade também. Né? É sobre você se manter sensível, não ao que você está interpretando, mas talvez o que o autor quis trabalhar naquele texto. Sim. E aí eu queria trazer a nossa conversa nessa reta final aí que a gente já está se aproximando, para essa dinâmica da proposta até da aula de storytelling. Provavelmente a gente vai ter um encontro só sobre abordar melhor storytelling. Sim, claro. Mas quando a gente conversou um pouco, essa foi uma proposta que surgiu muito da sua cadeira como professor, né? Então você trouxe poxa, acho que é importante a gente trabalhar mais a leitura, não num aspecto só do lazer solto, mas como elemento base, porque falar de oratória, que foi o nosso bate-papo, né?
ensinar técnica de oratória, qualquer cursinho da internet vai ensinar. Mas, e aí eu quero que você conclua, Mas o grande diferencial dessa disciplina é a possibilidade de pensar o storytelling, né, o contar histórias a partir de quem já conta histórias muito bem, né? Muito bom. Por exemplo, eu peguei hoje um trecho com os alunos em sala de aula de um conto do Machado de Assis chamado O Machete. E nesse conto, enfim, conta a história de um rapaz que ali, o Inácio, né, envolvido ali, absorto com o estudo do violino, e em certo momento o Machado de Assis diz assim, o rapaz, basicamente, ele diz que o rapaz se dedicou, né, o trecho não é mais ou menos assim, atirou-se o rapaz, ele não fala que o rapaz se dedicou, atirou-se o rapaz com a força de sua alma à arte do seu coração. Isso tudo ele poderia, eu disse aos alunos, tudo ele poderia ter dito que o rapaz se dedicou ao instrumento. Mas por que ele disse atirou-se o rapaz? Porque o verbo atirar é se lançar, se jogar, é mais que se dedicar. Então, essa capacidade de persuasão do leitor ele já fazia desde séculos passados. Então, eu trazer isso. Atirou-se o rapaz. E com muito, qualquer aluno diria um advérbio de intensidade nesse caso, né? Tirou muito, demasiadamente, mas ele não, ele atirou-se com toda a força de sua alma, sabe? É uma entrega persuasiva que impacta o leitor. Você falou, me veio a imagem de Ariano Suassuna num dos seus vídeos muito engraçados, né? Que ele falando um pouco sobre o uso equivocado de adjetivos, né? E ele pegou um cantor da música popular brasileira mais caricato e ele trabalhou assim, se a gente usa que esse cara é fantástico, Sim. quem dirá de Beethoven? Que adjetivo eu uso para Beethoven? Então, você não pode usar. E eu acho que muitos dos mal entendidos que nós temos na nossa época moderna se dá porque as pessoas não se expressam. Exato. Isso que você falou me lembrou, tem tempo ainda? É bom que uma coisa lembra a outra. Você falou, me lembrou agora uma professora que ela tá bem famosa no Instagram, a professora Lara, ela trabalha com português para o mundo jurídico e tudo mais, e ela conta um episódio em que uma mãe chegava ali perto, estava brincando com a sua filha, chega perto uma outra mãe, e essa outra mãe diz assim para a mãe que está ali com a filha brincando, correndo pelo parque, ela diz assim, nossa, sua filha é bastante inteligente. E depois a Lara, que é a professora, comentou assim, gente, não era inteligente o que essa mãe quis dizer, era talvez peralta, mas por falta de vocabulário, a primeira palavra que soou ali não foi a mais adequada para aquele contexto. E a gente acaba normalizando isso no nosso discurso sem perceber que a palavra ela carrega uma força semântica. E às vezes, quando a gente não tem conhecimento dessa força semântica, a gente faz um desperdício das palavras, né? Desperdício das palavras. E o nosso Deus, aí fazendo uma dinâmica com o cristianismo, né? Ele é um Deus que escolheu um idioma próprio, né? Que foi o hebraico ali no primeiro momento. Sim. E que quando a gente se dedica a estudar a semântica das palavras no hebraico, como a gente tem um contexto mais enriquecido. Claro que os tradutores, aqueles que transliteraram a Bíblia, que tem essas duas vertentes das traduções, né? Eles se esforçaram ao máximo, mas quando você tem essa autonomia de entender o que aquela palavra quer dizer dentro daquele contexto também, né? Então isso tem uma outra dinâmica. Aqui a gente está numa dinâmica mais informal. Sim, claro. Então aqui a gente está trocando, tem né, tem tá, então a gente está sem preocupação técnica. Mas quando isso é colocado à prova e a gente entende e a gente solta uma palavra, e não precisa ser uma palavra muito rebuscada, mas a gente fala, você está sendo prolixo. Uma palavra resume todo o contexto. Você não precisa ficar se explicando muito. Né? Isso que você está falando me lembrou, e eu converso isso com os meus alunos, que o meu dever como professor, eu penso muito isso, embora você também seja professor, mas o meu dever como professor é fazer o que Filipe fez em Atos ao encontrar o eunuco. Entendes o que lês? Então, a educação consiste, melhor dizendo, né, em ensinar a ver. É dizer isso para você está entendendo? Porque o aluno passa por esse trecho de Machado de Assis, ele vai ler como se fosse qualquer coisa. Então, compete ali o professor, a incumbência do professor, dizer, olha, você está entendendo o que está acontecendo aqui? Por favor, por favor. E aí entra aquelas cenas caricatas de muitas salas de aulas, às vezes, isso, graças a Deus, acontece menos no Genebra, principalmente no final, Sim. Do professor passar a instrução e o aluno, o que tem que fazer? Acabei de passar a instrução, já está aqui. E essa crítica, né? E eu acho que você já deu aula em outras escolas, eu também, e esse é um ponto que eu até comentei no nosso primeiro podcast, o privilégio de darmos aulas para alunos que são diferenciados. Né? A gente tem aqui no Genebra, eu acho que Deus, assim como nos envia bons profissionais, ele faz uma seleção de alunos que eu confesso, não sei se você comunga dessa mesma ideia, cara, dá vontade de dar aula. O que mais tem me impressionado em relação aos alunos do Genebra nesses últimos anos é o respeito. E parece que é uma coisa básica, mas em sala de aula a gente vê notícias assim,
estarrecedoras, né? Alunos jogando cadeira em professor, coisas do tipo, assim, em colégios particulares de alto padrão também. Mas eu olho e vejo assim, hoje eu cheguei, eu acho que não sei se eu posso falar isso aqui. Você sabe que ele é muito querido. O nome a gente corta na edição, fica tranquilo. Corta o nome na edição dessa pessoa. O aluno, ok? Voltamos depois do corte do nome do aluno. E ele chegou na sala e falou assim pra mim, professor Lucas Viana, eu te amo. Assim, eu sou recebido assim. Eu amo estar em sala de aula. Os alunos falam, e esse é um aluno do ensino médio, tá? Ensino médio, tá? Terceiro ano. Terceiro ano do ensino médio. Não, e eles falaram assim, professor, você não voltou das férias acelerado? Eu falei, eu tava doido pra voltar, não aguentava mais. Eu acho que isso dá muita vontade mesmo, né? Porque o professor, às vezes a gente tem aquela visão, com os pais mais alheios à dinâmica da sala de aula, pensam que o professor ele é um ser inanimado, né? Que ele tem que dar conteúdo e que todo o conteúdo ele é dado de uma mesma forma, para o mesmo local. Só que quando a gente tem uma turma que recebe a gente dessa forma, a disposição é outra. E por isso do cuidado, e aí falando rapidamente como diretor, o cuidado na seleção das famílias, o cuidado na seleção dos próprios alunos. Obviamente, e você já deu advertência, eu já dei advertência, já suspendi aluno, é uma escola como outra qualquer, os alunos estão aprendendo. Mas eu acho que esse ponto existe respeito. O aluno se evade, às vezes, da própria consciência e comete um ato equivocado. Mas existe o respeito, existe o perdão e, na grande maioria das vezes, graças a Deus, existe a parceria da família, que a própria família entende. Realmente, meu filho passou. Então, quando a gente tem como professores, agora voltando para a cadeira de professor, como professores, a tranquilidade de que nós podemos ser docentes e mais do que um pedagogo, que é aquele que acompanha, falando de semântica agora, num aspecto mais etimológico, em vez de ser apenas aquele que acompanha o aluno, o pedagogos, né, no sentido etimológico da palavra, nós somos mestres, nós estamos ali para ensinar. Sim. E eles são discípulos, eles estão ali para aprender algo conosco, que preparamos a aula, que dedicamos aquele momento. Então, poder exercer esse ministério do mestre, né, do do professor que professa, e apesar de profetizar não ser da mesma raiz, a gente vai puxar um pouquinho aqui, forçar o texto. A gente bota aqui profetizar no sentido de ensinar, porque é isso que profetizar significa, né? Aquele que ensina, o dom de profecia é o dom de ensino, de certa forma, de pregação. Bom, já viu que a gente ficaria mais 40 minutos aqui fácil, né? Eu acho, inclusive, eu falei isso para os alunos esses dias. Eles falam assim, você às vezes fica muito empolgado, acelerado demais. Assim, só se agita com aquilo que se ama quem tem vida, né? E eu gosto de falar... É a frase de Lucas Viana ou de algum outro autor? Não, essa frase foi o que eu inventei. Então a gente bota como aí? Mas você pode fazer adequações. Mas por quê? Eu até postei essa frase agora no meu Instagram, porque quando eu decidi ser professor muito jovem, tinha essa ideia. Poxa, tem certeza, né? É uma profissão não tão buscada por jovens. Mas eu confiei que era Deus que estava me chamando para isso, como você falou no ministério. Então, sempre que às vezes, de certa forma, reflito um pouco para baixo acerca da profissão de uma forma geral, né? Do programa, de como está indo os professores no mundo, enfim, eu penso que o magistério não foi o que me restou, foi o que eu escolhi. Né? Então não estou aqui porque, digamos assim, a nota não deu, vão para a licenciatura. Porque tem isso também, né? Tem muito. A nota não deu, vai para a licenciatura. Não, a nota tinha que ser para a licenciatura. Amém. Então vou pedir para que a gente encerre e eu queria pedir para que você conduzisse a gente nessa oração final. Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome para compartilharmos algo que inicialmente também é do interesse do Senhor, que é o trabalho com a palavra. Por meio da palavra o Senhor fez todas as coisas, por meio da palavra o Senhor continua a agir, e a nossa fé é uma fé do livro. Então nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui e que o Senhor aguce nos nossos corações o interesse, sobretudo por Ti, e também o interesse pela Tua palavra, porque não tem como não termos interesse pelo Senhor, deixando de lado a palavra. Que a palavra esteja em nossas salas, em nossos corações, em nossos comportamentos, em nossa vida. Amém. Amém. Muito obrigado, Lucas, pela disponibilidade. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Seguiremos conhecendo os professores da Escola Cristã Genebra, esse oásis que nós temos, não só para os filhos de vocês, mas para os professores, para que a gente possa trabalhar tão felizes e realizados para a glória de Deus em nome de Jesus. Muito obrigado e até a próxima.